Bom dia com Maria. Levanta a mão quem ama Nossa Senhora. Não tenha vergonha de dizer que você é filho, devoto e apaixonado pela Virgem Maria. Aqui Janailton Pedrosa, missionário e fundador da missão Exército de Nossa Senhora. Bom dia, Espírito Santo. O que vamos fazer juntos hoje? Amado, esse é o nosso Bom Dia com Maria, no dia 1º de agosto, dia de Santo Afonso Maria de Ligório. Um carinho enorme por o santo de hoje, pelo santo de hoje, porque foi meu fundador e eu o considero meu fundador sempre. Você sabe que eu fui redentorista 10 anos, então eu tenho um amor muito grande pela congregação do Santíssimo Redentor e pelo Santo Afonso, que foi o fundador, que é o fundador da congregação do Santíssimo Redentor. Então, meu amor, minha devoção a Santo Afonso, peço a sua intercessão. O carisma da nossa missão Exército de Nossa Senhora foi inspirado em Santo Afonso Maria de Ligório, no seu livro A Oração. A Oração. Então, o nosso carisma como exército, você sabe, é a oração. Qual é o nosso carisma? A oração. Pedir a intercessão de Santo Afonso. Eu o considero um patrono da nossa missão Exército de Nossa Senhora. E um dos principais patrono, devotíssimo da Virgem Maria, escreveu o nosso Glórias de Maria, o livro que nós sempre usamos na live Glórias de Maria, às 9 horas da noite, que precisamos voltar, não é verdade? Eu amo essa live Glórias de Maria. Então, que Santo Afonso interceda pela nossa missão Exército de Nossa Senhora, interceda por mim, interceda por todos os alistados, que a nossa missão cresça. A nossa missão, sim, vem do carisma redentorista, porque eu fui redentorista, não tem como tirar isso da minha vida, e eu amo com muito orgulho, fui redentorista. E alguns dizem, uma vez redentorista, sempre redentorista. Eu tive a graça de vestir o hábito da congregação fundada por Santo Afonso Maria de Ligório, 1º de agosto, dia de Santo Afonso. Para mim um dia muito especial, muito especial. Então fique comigo, já deixa o seu like, o seu comentário, compartilhe e vamos juntos ao nosso Bom Dia com Maria. Com Maria, deixa o seu like, já pegue a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Veja, a primeira leitura é de Êxodo, capítulo 33, versículos 7 ao 11. E o capítulo 34, 5b, que é a segunda parte do versículo 5, certo? Até o versículo 9. Do versículo 5 até o versículo 9, ponto pula para o versículo 28, é a primeira leitura de hoje. Acompanhe, porque a profundidade, o contato com o livro do Êxodo é maravilhoso. Cadê a sua Bíblia? O Bom Dia com Maria é o nosso estudo bíblico diário. Você sabe, você sabe. Vamos lá, versículo 7 do capítulo 33. Moisés tomou a tenda e a armou para ele, fora do acampamento, longe do acampamento. Haviam-lhe dado o nome de tenda da reunião. Quem quisesse interrogar Yahvé, ia até a tenda da reunião, que estava fora do acampamento. Quando Moisés se dirigia para a tenda, todo o povo se levantava, cada um permanecia de pé na entrada da sua tenda, e seguia Moisés com o olhar até que ele entrasse na tenda. E acontecia que quando Moisés entrava na tenda, baixava a coluna de nuvem, parava à entrada da tenda e ele falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todo o povo se levantava e cada um se prosternava à porta da própria tenda. E Yahvé então falava com Moisés face a face, como um homem fala com seu amigo. Depois ele voltava para o acampamento, mas seu servidor Josué, filho de Num, moço ainda, não se afastava do interior da tenda. Vamos ao capítulo 34, versículo 5.
Acompanhe. Ele invocou o nome de Yahvé. Yahvé passou diante dele e ele proclamou: Yahvé, Yahvé, Deus de ternura e de piedade, lento para a cólera, rico em graça e fidelidade, que guarda a sua graça a milhares, tolera a falta, a transgressão e o pecado, mas a ninguém deixa impune, e castiga a falta dos pais nos filhos e nos filhos dos seus filhos, até a terceira e a quarta geração. Imediatamente Moisés caiu de joelhos por terra e adorou. Depois ele disse: Yahvé, se agora encontrei graças aos teus olhos, continua, mesmo que este povo seja de cerviz dura. Perdoa as nossas faltas e os nossos pecados, e toma-nos por tua herança. Versículo 28. Moisés esteve ali com Yahvé 40 dias e 40 noites, sem comer pão nem beber água. Ele escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. Amado, a intimidade de Moisés com o Senhor, que vinha ao seu encontro. O Senhor não abandona o seu povo. O Senhor caminha à frente do seu povo. Mas o povo, infelizmente, tantas vezes fecha o coração para o seu Senhor. Triste de nós, triste de você, se fechar o coração para o Senhor. Ele quer fazer morada no nosso coração. Como dizia Padre Pio, na oração pós-eucarística: ficai comigo, Senhor. Mesmo eu sendo tão fraco, tão inconstante, que o meu coração seja um ninho de amor para vós, um lugar onde encontre repouso. Ficai comigo, Senhor, para que eu te reconheça como teus discípulos te reconheceram quando partiram o pão. Amado, meus queridos, aqui é restaurado o culto, a intimidade. Moisés faz o papel do intermediador, do intercessor. Deus escolhe a Moisés para conduzir o seu povo. Só que ele é o grande condutor. Ele não abandona o seu povo. Ele é justo. Se o povo falha, se o povo dá as costas, se fabrica para si bezerros de ouro, então esse povo sofrerá pelos seus pecados. E não só aquele que pecou, mas a sua geração. Veja que coisa séria. Como a bênção passa de geração em geração, a maldição também passa. Os traumas, as consequências do pecado. Às vezes, o filho, o neto, o bisneto está sofrendo opressão maligna, problemas espirituais, porque o bisavô pisou em território consagrado ao demônio, cometeu pecados e fez alianças com o mal. Por isso que pai e mãe, muito cuidado aonde você frequenta. Muito cuidado o que você come, muito cuidado o que você veste. Cuidado, porque muitos pais querem consagrar os seus filhos em passes religiosos, em casas de rezadores que não sabemos a conduta. Muito cuidado, porque o filho fica amarrado espiritualmente, pais que consagram seus filhos ao diabo. Que coisa triste. Imagine que esse pecado passa de geração em geração. Às vezes o filho tem tendência suicida, às vezes é uma depressão, às vezes é um vício no álcool, é um vício de todas as naturezas, porque a maldição passa. E ela tem que ser rompida pela oração de cura e libertação, pela confissão, pela ação misericordiosa do Senhor, numa oração de exorcismo, numa oração de cura e libertação, de cura de gerações. Isso é real, queridos. Isso é real, amados. Bom dia com Maria. E a tenda é o lugar propício de encontro, de lugar face a face, um Deus que se comunica com o seu eleito. Em Cristo e na revelação, na encarnação do Verbo, o Senhor falou-nos face a face. Amados, o Salmo é o 103. O Salmo é o 103, acompanhe. Versículo 6. Yahvé realiza atos justos,
fazendo justiça a todos os oprimidos. Revelou seus caminhos a Moisés e suas façanhas aos israelitas. Yahvé é compaixão e piedade, lento para a cólera e cheio de amor. Ele não vai disputar perpetuamente. O seu rancor não dura para sempre, não dura para sempre. Nunca nos trata conforme nossos pecados, nem nos devolve segundo nossas faltas. Como o céu que se alteia sobre a terra, é forte seu amor por aqueles que o temem. Como o Oriente está longe do Ocidente, ele afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai é compassivo com seus filhos, e Yahvé é compassivo com aqueles que o temem. O nosso Deus é um Deus misericordioso, e em Cristo isso ficou escancarado. Jesus nasceu de Maria. Aqui está a prova de um Deus misericordioso, que nos perdoa, que nos cura e quer nos curar. Um Deus que não desiste de nós. Um Deus, ficou claro, através de Moisés. Veja, Yahvé realiza atos justos, fazendo justiça a todos os oprimidos. Revelou seus caminhos a Moisés e suas façanhas aos israelitas. O Senhor quer curar-nos, quer libertar-nos. O Senhor quer te curar de todo o trauma, de todo o passado, de toda a angústia, de toda a ansiedade. Talvez, querido, você tenha traumas. Apresente-se na presença do Senhor. Vá até Ele, porque a sua misericórdia não falha. O seu amor misericordioso e quer curar-nos fisicamente, espiritualmente, psicologicamente. Tudo em nós precisa estar ordenado para Cristo. O nosso Deus sempre está pronto. Quanto tempo faz que você não se confessa? Busque logo o confessionário. Busque logo o perdão, porque o Senhor sempre está pronto para nos perdoar. O Evangelho é de Mateus 13, versículos do 36 ao 43. Só confirmar. É isso mesmo, 36, 43. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor, na minha mente para entender, na minha boca para proclamar, no meu coração para guardar. Só vamos conseguir ensinar aos nossos filhos, a quem está ao nosso lado, aos nossos amigos, se conhecermos. Bom Dia com Maria é catequese bíblica. Então, deixando as multidões, entrou em casa. E os discípulos chegaram-se a ele, pedindo-lhe: explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são as pessoas do reino. O joio são as pessoas do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A colheita é o fim do mundo. Os ceifeiros são os anjos. Da mesma forma que se junta o joio e se queima no fogo, assim será no fim do mundo. O Filho do Homem enviará seus anjos e eles apanharão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade. E os lançarão na fornalha ardente. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. O que tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O que tem ouvidos, ouça. Guarde no coração. Viva a palavra de Deus, para não termos os destinos dos danados, dos que serão destruídos no inferno. Veja que o diabo é o que semeia o pecado, a destruição, a maldição, a escravidão. O diabo age no pecado. E o pecado gera em nós traumas. Muito cuidado com o pecado. Muito cuidado com a desobediência, com as idolatrias, com as contaminações. Então, deixando as multidões, entrou em casa e os discípulos chegaram-se
a ele pedindo-lhe: explica-nos a parábola do joio no campo. O diabo é quem semeia a discórdia, é quem semeia as heresias de toda a ordem. As protestantes, a heresia protestante é uma das piores. Por isso que Padre Pio dizia: o catolicismo teve e tem um fundador divino. O protestantismo também. Divino não. Um anjo. O diabo. O diabo. Porque não é divino. O diabo era um anjo escolhido, Lúcifer. Mas pela desobediência e o orgulho, é ele que semeia os erros. É ele que semeia os erros. E as heresias, o protestantismo é uma das piores heresias. Nega a Eucaristia, nega a tradição da igreja, nega a sucessão apostólica, nega a autoridade papal, o primado de Pedro, nega a Virgem Maria. Isso é uma heresia maldita, perigosíssima, perigosíssima. Então, muito cuidado, porque o diabo semeia o joio. O diabo semeia o erro, a desobediência, o orgulho, o divórcio, a traição, a preguiça. Fujamos das obras do mal. O joio sempre estará no meio do trigo. Então, muito cuidado, muita atenção. Escolhamos ser trigo. O que você quer ser? Joio ou trigo? Escreva aí 30 comentários, pelo menos, meu povo de Deus. O que você quer ser? Joio ou trigo? O joio será queimado. O trigo gozará da eterna presença do Senhor. Os anjos são os ceifeiros, olha que bonito. No final dos tempos, no julgamento final, os anjos separarão os idólatras, os que viveram no erro, na mentira, e esses sofrerão. Sofrerão. Os que buscaram a verdade, o amor, a justiça, que morreram na verdadeira catolicidade, na comunhão plena com o Senhor, esses estarão na vida eterna. O que você quer? A vida eterna ou o fogo eterno? Queremos o céu. Escreva: eu quero o céu junto com Maria, com Santo Afonso, com Santo Inácio de Loyola, com toda a miríade de santos. Nós queremos o céu. Bom dia com Maria, e não se perde, não se torna joio quem é devoto verdadeiramente da Virgem Maria. Eu amo Nossa Senhora. Eu a amo. E você, queridos? Bom dia com Maria. Um ótimo dia. Fiquem com Deus. E iniciou o mês das vocações. O mês das vocações. Agosto é mês das vocações. Que Deus o proteja muito. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém!